noite profética, amém? Em nome de Deus, com certeza Ele vai falar conosco. Eu creio dessa maneira, amém? Que a gente possa entregar as nossas vidas ao Senhor, aproveitar essa oportunidade, amém? Antes de nós orarmos, eu queria deixar um versículo, uma passagem, e se você puder ler a tua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 11. Eu até ministrei essa palavra ontem, lá em Mogi. 2 Crônicas, 2 Coríntios. Eu falei 2 Coríntios lá também. 2 Crônicas, capítulo 11. A partir do verso 5. 2 Crônicas 11, 5. A Bíblia diz assim: Roboão morou em Jerusalém e reconstruiu algumas cidades para a defesa de Judá. Foram algumas cidades para a defesa de Judá. Foram elas: Belém, Etá, Tecoa, Bet-Sur, Socó, Adulão, Gate, Maresa, Zif, Adorai, Laquis, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebrão. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Belém. Ele fortaleceu as suas defesas e nela colocou comandantes com suprimentos de alimentos, azeite e vinho. Armazenou escudos grandes e lanças de todas as cidades, tornando-as muito forte. Assim, Judá e Benjamim continuaram sobre o seu domínio. O verso 13 diz: os sacerdotes dos levitas de todos os distritos de Israel o apoiaram. Os levitas chegaram até abandonar as suas passagens e os seus bens e foram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos haviam rejeitado como sacerdote do Senhor, nomeando seus próprios sacerdotes para os altares idólatras e para os ídolos que haviam feito em forma de bode de bezerro. De todas as tribos de Israel, aquelas que já estavam realmente dispostas a buscar o Senhor, o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para observarem, oferecerem sacrifício ao Senhor, ao Deus de todos os seus antepassados. Eles fortaleceram o reino de Judá e durante 3 anos apoiaram Roboão, filho de Salomão, andando nos caminhos de Davi e de Salomão durante esse tempo. Amém? Essa passagem fala de quando o reino foi dividido. O reino foi dividido. A Bíblia diz que Deus levanta Davi como rei. O sucessor de Davi foi Salomão. E depois da morte de Salomão, o reino é dividido em 2. O reino ele se torna 2. 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro. As 10 tribos foram reinadas por Jeroboão, que era um servo de Salomão. E as 2 tribos, Judá e de Jerusalém, Benjamim, Judá e Jerusalém, elas são reinadas por Roboão, filho de Salomão. Então a dinastia de Davi, ela se cumpre em Roboão, onde ele reina por 2 em cima dessas 2 cidades, se tornando o reino sul. E é muito interessante eu dizer isso, que quando esse reino é dividido, havia uma palavra que Deus iria tratar o reino, essa dinastia de Davi. Deus promete algumas coisas a Jeroboão, que era o servo de Salomão. Mas conforme você vê a história se encaminhando, você vê o reino norte, que era reinado por Jeroboão, na verdade sendo praticamente exterminado. E a promessa continua sobre a dinastia de Davi, que era Roboão. E eu falava isso da importância de nós obedecermos e ouvirmos
que acontece com Roboão. Deus só começa a falar com ele começa a ouvir, ele começa a colocar cada coisa no seu devido lugar. Nós acabamos de ler a partir do verso 5, que ele fortifica e reconstrói algumas cidades. Ele coloca cada coisa no seu devido lugar e ele vai organizando essas cidades. Conforme ele vai organizando essa cidade, quem era do outro reino começou a ver o que estava acontecendo. Até porque Jeroboão, ele foi se afastando. A Bíblia diz que ele fez altares idólatras, ele fez deuses para ele. E a Bíblia diz, e a gente leu aqui, que aqueles que estavam dispostos a servir a Deus começaram a se distanciar do reino norte e se achegar ao reino sul. E o que Deus está falando comigo e com você hoje é exatamente isso. Você está disposto a servir a Deus? Essa noite profética, você está disposto a fazer aquilo que Deus tem para nós, a promessa do Senhor ser cumprido? Está na hora de a gente abrir mão de algumas coisas na nossa vida. A Bíblia diz que aquele povo deixou a pastagem, aquele povo deixou as suas casas. A Bíblia diz que o povo deixou o reino norte, onde eles moravam, e a Bíblia diz que eles começaram a servir os sacerdotes e começaram a servir a Deus lá no reino sul. E o que Deus está falando comigo, com você hoje é isso. O que precisa ser deixado? O que precisa ser largado? O que Deus tem falado comigo e com você hoje? Para que a minha vida e a tua vida realmente viva uma mudança, uma transformação de verdade. E essa noite é profética na minha e na sua vida. Então chegou a hora de a gente orar a Deus e dizer: Deus, eu estou aqui nessa noite para não ser mais um culto, para não ser mais um dia onde eu vou vir aqui, vou cantar algumas músicas, vou levantar minha mão, vou sentar, ouvir uma palavra e vou embora. Não, não. Essa noite eu vim aqui para realmente ter a minha vida transformada pelo poder da tua palavra. Esse tem que ser o meu e o seu sentimento. Porque foi exatamente isso que algumas pessoas viveram. Eu até falava ontem lá, Roboão, filho de Salomão, não foi nenhum rei que nós podemos ter ele de muito exemplo. Mas só dar um exemplo de ele começar a organizar as coisas, de ele começar a fortificar as suas cidades, de colocar cada coisa no seu devido lugar. A Bíblia diz que automaticamente as coisas começaram a acontecer naquele reino, a ponto do povo que ficou no reino norte começar a migrar para o reino sul, aqueles que verdadeiramente queriam buscar Deus. E é isso que Deus hoje está buscando em mim e em você. Quem está disposto a obedecer a Deus? Quem está disposto a servir ao Senhor de verdade? A Bíblia diz que Ele está em busca daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que estão dispostos a viver algo novo. Mais do que novo, viver uma continuidade na presença do Senhor. É isso que Deus espera de nós. A continuidade. Porque muitas vezes nós saímos daqui, vamos embora, amanhã a gente volta a praticar as mesmas coisas, viver as mesmas coisas, continuar a ter as mesmas atitudes. Não, o que Deus está querendo de mim e de você hoje é uma transformação, uma mudança. É isso que Deus busca de mim e de você hoje nessa noite, amém? E se você hoje está aqui disposto a isso, a receber essa palavra, que nós vamos receber já essa palavra profética na nossa vida, eu te convido a ficar sobre os seus pés. Se você desejar, você não é obrigado não. Pastor, eu quero essa mudança, mas eu não quero ficar de pé. Não fique. Não fique de pé porque eu estou pedindo, fique porque você deseja. Porque às vezes você sentado, você está recebendo mais do que de pé, sem vontade. Na verdade, eu gosto sempre daquela palavra do pastor Eliel, sempre conta, né, do menino lá, estou de pé, mas por dentro eu estou sentado. Não adianta. Você tem que estar de todo o seu coração. A Bíblia diz que era exatamente isso que aqueles homens fizeram. Quem estava disposto a servir a Deus foi deixando aquilo tudo para trás e começou a seguir os sacerdotes até aquele lugar de adoração. Que seja assim hoje, nessa noite. Que essa noite seja uma noite de adoração, uma noite de busca, uma noite de transformação na minha e na tua vida. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Eu quero colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai, que em nome do Senhor Jesus, eu começo a receber aqui, Pai, cada oração que está sendo feita diante do Senhor. Nos perdoa, Pai, se até o dia de hoje nós temos feito aquilo que nós desejamos, que é a nossa vontade como humano, como ser humano que somos, mas nós não queremos aqui fazer a nossa vontade, nós não queremos
É para isso que nós saímos de casa. É para isso que nós chegamos a este lugar, Deus, para que a tua vontade seja manifesta nas nossas vidas. Por isso, nesta noite, Pai, abençoa cada coração, cada vida, cada um que já entrou aqui neste lugar, cada um, Pai, que está orando agora, colocando o seu coração diante do Senhor. Nos perdoa, Pai, perdoa as nossas vidas, Pai. E que em nome do Senhor Jesus eu possa abençoar a vida daqueles que, por um acaso, saíram de casa e ainda não chegaram. Abençoa a vida daqueles que estão nos assistindo, mas que em nome do Senhor Jesus, Pai, nós possamos viver uma vida de mudança, de transformação, de relacionamento com o Senhor. Pai, é isso que nós pedimos. Abençoa o louvor, abençoa, Pai, cada um que aqui está, abençoa a palavra. Pai, é isso que nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você está disposto a adorar o Senhor nessa noite? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Você pode aplaudir o Senhor? E a glória a Ele. Adore o Senhor nessa noite.
Deus está te dizendo.
irmãos, fica à vontade no nosso meio. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Diga isso ao Senhor. Eu estava com uma palavra aqui e aí na hora que a gente estava cantando ali que Deus é o nosso fundamento, o Espírito Santo me fez lembrar da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, se você puder abrir, Paulo falando com aquela igreja, e a igreja estava passando por um momento de dificuldade, algumas divisões, alguns grupinhos, né? E a Bíblia diz também que uma casa dividida ela não subsiste, né? Uma casa dividida não subsiste. A importância da unidade. Paulo trata isso com aquela igreja. E é interessante que chega uma hora, a partir do verso 10, que ele começa a dizer assim, 1 Coríntios capítulo 3, verso 10, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e o outro está construído sobre ele. Aí ele fala, contudo, porém, entretanto, eu gosto muito dessa palavra, ele fala, veja como cada um constrói. Então, e aí, se a gente continuar, por exemplo, ele diz, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está exposto, que já está posto, que é Jesus Cristo. Então ele fala assim, eu coloquei um alicerce, o alicerce é Jesus. Agora, cabe a cada um de vocês construir. Essa construção depende de mim e de vocês, isso é particular. O alicerce foi construído, já foi posto, o alicerce é Cristo. Agora, o que a gente tem que construir? Pastor, só está falando de construção, não estou falando de relacionamento com Deus, estou falando de vida com Deus. Isso cabe a nós. Toda vez, para quem aqui da igreja sabe disso, eu sempre falo isso. A gente tem que aprender a dividir muito bem aquilo que Jesus fez na cruz, que Ele conquistou, perdoou os nossos pecados, assumiu os nossos pecados, perdoou os nossos pecados naquela cruz. Ele pagou o alto preço. Aquela cruz era minha e era sua. E Ele morre naquela cruz, ressuscita ao terceiro dia. E todos nós que confessamos Cristo como Senhor e Salvador, pela fé, nós somos salvos. Mas a gente tem que aprender muito bem a dividir a nossa salvação, que foi conquistada lá na cruz, com aquela caminhada que nós vamos ter no dia a dia, o relacionamento com Deus. E é isso que nós precisamos entender. Como que nós temos construído? O que nós temos construído? Em cima desse alicerce que foi colocado, que é Cristo. Isso depende de mim e de você. A gente tem que aprender a ter relacionamento com Deus. Eu acho que Deus está querendo tratar alguma coisa com a igreja, porque eu tenho falado muito sobre continuidade, permanência, sobre você ter uma vida contínua na presença de Deus. Ninguém toma água apenas um dia e para de beber. Ninguém come apenas um dia e para de comer. Nós nos alimentamos todo dia, bebemos água todo dia. Assim é o relacionamento com Deus.
tem que ser um relacionamento diário. Esses dias eu até falava aqui, não sei se vocês vão lembrar, sobre ser demasiadamente justo ou demasiadamente... Como que é a palavra? Justo ou puro, eu não me lembro agora, Eclesiastes, me fugiu aqui. E a gente só sabe e só consegue ter esse relacionamento e esse discernimento, como eu tenho me portado na presença de Deus, quando nós vivemos com Deus. Quando o Espírito Santo está no controle da nossa vida. E a gente só consegue ter isso, a gente só consegue viver dessa maneira se nós tivermos relacionamento com Deus. E relacionamento é todos os dias. Então que a gente possa nessa noite sair daqui dizendo: Deus, eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Nós temos um Deus relacional, um Deus de relação, um Deus que para, que ouve, mas um Deus que fala também. E muitas vezes nós não temos conseguido parar para ouvir. A gente só fala, e a gente não tem conseguido parar para ouvir. E Ele quer falar conosco, Ele quer nos direcionar. A Bíblia diz assim, que o próprio Jesus disse: eu vou, mas vou enviar um Consolador, Ele vai estar com você até o final dos dias. E a gente só consegue nos relacionar e ouvir esse Deus maravilhoso quando nós paramos, quando nós sentamos para conversar com Ele. Como que a gente conversa com Ele, pastor? Através da palavra, através do momento de oração. É assim que nós nos relacionamos com Deus, e que hoje nós possamos sair aqui para nos relacionar. Então, quando a gente vem à igreja, a gente se relaciona. Quando a gente lê a Bíblia, a gente se relaciona. Quando a gente ora, a gente se relaciona. Quando a gente dizime a oferta, pastor, o relacionamento está pautado em dinheiro, não, está pautado em confiança. Eclesiastes 7, 16 ou 18. Não seja demasiadamente ímpio, nem seja tolo, para que morra antes do tempo. Aí o 18, o 16, Mate, acho que é. Ou isso. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. A gente só consegue ter isso com relacionamento com Deus. E aí eu volto. Como que a gente tem relacionamento? Buscando a Deus, nos relacionando com Ele através da palavra, através do culto. Dízimo e oferta também é relacionamento com Deus. Não estou falando de dinheiro, eu estou falando de fidelidade, eu estou falando de você confiar. Às vezes a gente fala tanto que confia em Deus e a gente não consegue nem dizimar e ofertar. A gente não consegue. Então que hoje, nessa noite, nós possamos sair daqui para ter uma vida de relacionamento com Deus. Lendo Bíblia, orando, vindo aos cultos, dizimando e ofertando, participando do contexto como eclésia, como igreja, ajudando as pessoas, amando as pessoas, cooperando com as pessoas. Lembra, uma casa dividida não subsiste, ela não prospera. E eu acho muito bonitinho que domingo Deus falou algo forte para a gente, porque algo que a gente não tem no nosso ministério de divisão. Nós não temos, graças a Deus, não tem. A gente tem uns defeitos, mas esse, graças a Deus, e pensa numa dificuldade é essa, né? A dificuldade da rebelião, da divisão. Pode ver que todo rebelde. Gente, eu já falei aqui isso tudo e vou tornar a repetir. Eu acho muito interessante. Deus perdoou adultério. Deus perdoou homicídio. Mas rebelde Deus não perdoou. Pode pegar todos os rebeldes da Bíblia. Morreu. Engoliu, se matou. Então que a gente possa nos relacionar com Deus. Em nome de Jesus. Oi? Morre fulminado, né? Assim, rebelde não tem vida longa. Então que a gente possa nos relacionar com Deus. Amém? Se você quiser dizimar e ofertar, o Carlinho está com o envelope. A Elaine está com o envelope. No envelope tem o QR Code para você fazer o Pix da igreja. ibanovasp@gmail.com é o Pix da igreja. Se você quiser fazer, pastor, eu não quero envelope, eu não quero Pix, eu quero colocar minha oferta, o dinheiro direto aqui. Do jeito que for melhor. Mas dizime e oferte com toda a alegria da tua vida. Em nome de Jesus. Amém, Carlinhos? Traz um para mim, por favor. Seremos amados.
vai apresentar aí os homens de Deus que estão lá, né? Que vieram ao colégio. O Luizinho já é de casa, ele não nos abandonou, mas ele é de casa. Aí depois o pastor apresenta os homens, não, os varões lá de fome que vieram conhecer a igreja, né? Quero só lembrar que sábado tem o trabalho das mulheres aqui a partir das 17 horas, né? Partilha, né? Essa troca de experiência daí. A partir das 17 horas as mulheres vão estar reunidas aqui. Cada um, quem puder, lógico, né? Traz um pratinho, traz alguma coisa. A pastora não tem nada, vem assim mesmo, que Deus tem que sempre prosperar, amém? Nós não deixa de vir, não deixa de ter esse momento, é para as mulheres, amém? Todas as mulheres são convidadas. Domingo nós temos culto aqui, amanhã tem estudo às 20 horas, estudo amanhã às 20 horas, sábado esse trabalho, e domingo a gente tem culto aqui, a partir das 18 horas, e tem ceia no Senhor lá em Mogi, a partir das 18h30. Eu acabei de sentar com a Luciana, com o Marcos, o menino Davi e a pastora vão para lá. Eu preciso do Teco também, né? O Teco também vai, para ter culto de ceia lá em Mogi. Amém? Deus abençoe a tua vida. Vamos orar, Pai. Eu quero agradecer por todo o dízimo, toda a oferta, por tudo que foi entregue aqui nesta noite. Muito obrigado, Deus, que o Senhor possa abençoar, Pai, os teus filhos que têm entendido a fidelidade, o relacionamento com o Senhor, e que o Senhor possa abençoar, Pai, em nome do Senhor Jesus. É isso que nós pedimos, Pai. Muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez pela vida do pastor, pela vida desses homens que se dispuseram a estar aqui, abriram mão da casa, da família, para vir lá de Minas, para nos abençoar nesta noite. Eu sei que para alguns é a primeira vez, mas vai ser a primeira de muitos. Por isso, nesta noite, Pai, abençoa em nome de Jesus. Amém? Pastor Deus, por favor, fique à vontade. Para quem não conhece, nosso pastor presidente, pastor da igreja, meu pastor, né? Muito feliz, pastor. Um irmão que Deus me deu, né? Eu falo que o pastor, quando me levou para lá, a gente se conhecia muito pouco. A gente tinha se visto algumas vezes. E aí tem hora que a gente fica até assim meio, Deus confia mesmo em você. É isso mesmo. A gente, Deus abençoou mesmo e a gente, graças a Deus, está no meio de parceria. Deus abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Como é bom poder estar em comunhão com os amados, com a igreja, né? Satisfação. A dor do Senhor, estamos aqui, já tínhamos marcado umas 4 vezes, né, mas eu acredito que nós tínhamos aí já esboçado aí, mas devido às correrias da vida, né? Eu quero convidar aqui à frente, para vocês conhecerem aqui, nossos queridos ali, comigo, o Wender e os homens, por favor, aqui. A gente está agradecendo a Deus. Obrigada, Jesus. O Hernani, dos diáconos, né? Liderança dos diáconos. O Luiz, que é obreiro, líder de vários ministérios, supervisão de jovens. O Sérgio, obreiro, responsável também juntamente com a questão dos homens. E também já está atuando aí também na diaconia e na ministração da palavra. São esses homens, né? Vieram hoje, nós queremos já convidar os homens aqui. Tem a turma aqui que não, hoje, meio de semana, é um desafio, não é? Mas eu sei que os meninos, né? Da última vez que foi lá, daqui dos homens, já teve lá nosso. Né? Rafa, os pastores ali, Zé Lopes, o Bill, o Lu. Hoje foi uma turma boa, hein? Tá chegando. Então, Bill, quem mais? Uma turma boa que já foi daqui. Já foram lá. No encontro de homens, não. O homem de sorte, né? Ele foi viajar, passear. Foi passear. No próximo, Deus vai, né, fazer a obra. Eu quero desde já convocar, né? O pastor Daniel já é um parceiro, já vai estar conosco mesmo, né? E dessa vez a gente quer ir mais próximo ainda. A gente convocar vocês aí, façam essa corrente do bem, porque eu tenho certeza que eles voltaram melhor, e vão voltar melhor ainda. E cada edição do trabalho lá tem sido uma bênção, né? O próximo vai ser agora em outubro, no início de outubro, ia ser final de setembro, mas eu vou necessitar
em função da necessidade do local que nós alugamos. Então vai ser início 4, 3, 4, né? 3, 4, 5. Então eu quero desde já convocar vocês aí para esse período, já fazendo presente. Obrigado, viu, queridos? Uma honra poder estar com vocês, vir com vocês aqui. Amém, gente? É muito bom, né? Essa comunhão é maravilhosa. É muito bom poder ter comunhão com a igreja do Senhor. É muito bom mesmo. Hoje eu estava lembrando desse ministro, presbítero Rafael, né? Lá, pastor Iô Campeirão, um dos poucos que foi morar no Campeirão. Eu falei, que menino destemido, né? Tão destemido que faz até medo. São muito destemidos. A Emília, né? Com essas crianças. Gente, eu até hoje sou grato a Deus por essa família. E eu dizendo ali ao Zé e ao Rafa, né? O tanto que eu tenho carinho por eles e por todos os obreiros aqui presentes, né? Eles lembrando, que é um desafio. Eles moraram num lugar, irmãos, eu vou falar para vocês, são poucos que se dispõem. Eu vou dizer uma coisa, então eu creio que está lá nos anais da história, no céu, esses atos dos bravos aqui da terra. Tem atos dos bravos aqui que estão escritos lá no céu. Ele aqui talvez não vai receber, não recebeu talvez o reconhecimento, eu estou dizendo para a glória do Deus vivo e para o louvor do Senhor, mas eu creio que Deus ainda vai, e eu oro para Deus recompensá-los por esse feito e tantos outros, como o legado de deixar lá sempre pessoas que fizeram, né, assim, o discipulado. Eu falo muito, pastor, o discipulado, tem gente que vem fácil, é aquele temporal, a pessoa chega, parece a pororoca, é o encontro do rio com o mar, né? É a pororoca que chama, né? Tem gente que é igual a pororoca, vem, faz aquele movimento, mas não deixa nada de bom, vai embora, leva tudo. Mas tem gente que sempre deixa alguma coisa, ele não deixa mancha, deixa marca. Tem pessoas que Deus usa para deixar marca, não deixa mancha. E é importante refletirmos sobre isso. O que você tem que deixar na vida? É mancha ou marca? O que a sua vida tem que deixar? Você passa no lugar, já viu aquela pessoa que pintou assim? Imagina esse piso pintadinho, igual está aqui, mas terminou de pintar alguém com o pé cheio de óleo disso. Óleo, né? Óleo disso é uma tinta lá, e sujando, deixa aquelas pisadas assim, imagina. Isso é mancha. Agora, marca é aquele que deixa um legado. É aquele que deixa um legado, assim, uma mulher de Deus, um homem de Deus. Aqui tem homem de Deus, aqui tem mulher de Deus. Tem pessoas aqui que pode até não aparecer para homens. Não, às vezes não está nem, mas a pessoa na intercessão, a pessoa de um posicionamento, a pessoa. Gente, isso é muito bom. Quando nós temos pessoas, Deus, Ele é Espírito. Deus é? E Deus na verdade se realiza através do homem que Ele criou. Porque Ele é Espírito. Você, corpo, alma e Espírito. Eu creio assim, embora tenha pessoas que sejam tricótonas. Eu sou tricótona. Acredito que corpo, alma e Espírito, que a Bíblia fala. Mas respeito quem não faz. Então eu acredito que nós também temos o Espírito, mas o Espírito que é em nós é o Espírito soprado pelo próprio Deus. Então, se nós temos o Espírito de Deus, né? Nós temos a essência do Pai. Então nós precisamos cumprir a missão a qual nós somos chamados. Então nós não podemos deixar marcas. Temos que fazer de tudo. A gente tem que sofrer até o dano, sabia disso? Eu já muitas vezes tive que decidir entre processar alguém e engolir a afronta por causa do reino de Deus. O reino é maior do que nós. A mensagem é maior do que o mensageiro. Nunca foi o mensageiro maior do que a mensagem. A mensagem é maior do que o mensageiro, porque a mensagem vem daquele que tudo criou. Vem do Todo-Poderoso, do Soberano, do Deus Altíssimo. E muitas vezes nós perdemos tempo com mensageiros que vêm e vão, e que muitas vezes deixam marcas, e outros deixam manchas. Eu já conheci pessoas maravilhosas. Pense em pessoas maravilhosas que eu conheci. E eu tenho saudade delas. Umas já partiram para o Senhor. Mas deixou uma marca maravilhosa. Não mancha, uma marca maravilhosa na minha vida. Conheci pessoas ali na Bahia
Gente, eu não era evangélico, não era crente, não gostava de crente, tinha raiva de crente. Mas teve pessoas que deixou uma marca tão linda que me fez refletir na simplicidade. Falei, gente, tem pessoas cheias da unção de Deus. Eu já conheci gente, irmão, mas pessoas assim, com tanto dom, tanto talento. Pastores, mas com tanto know-how, cabedal, pensando em gente grande, mas deixou tanta mancha. Gente que trouxe tanta coisa assim, legal, mas que quando sai, eu não sei por que eu estou dizendo isso, mas Deus sabe. Para a gente aprender a lidar com isso, para a gente aprender a ter um entendimento correto das coisas, porque nós precisamos ter o discernimento de espíritos. Nós precisamos ter discernimento, precisamos ter cuidado, cautela, porque, irmãos, essa questão de manchas e marca, eu nem pensei, mas quando eu cheguei aqui, Deus falou comigo. Olha para você ver como é que é as coisas de Deus, né? A gente precisa ter esse start, como diz o pastor ali, tem que ter esse link, né? Meu irmão, precisamos rever nossos conceitos e valores. Precisamos ter a capacidade de ver e de ter o olhar de lince, sobrenatural, ver além, sabe? De reconhecer o que Deus quer de nós em tais situações. Uma das coisas que a gente fala de discernimento é a capacidade que eu tenho de discernir. Mas eu preciso desenvolver a capacidade, psíquica. Eu preciso ter a capacidade de entender, sabe, lidar com os meus sentimentos. Eu preciso saber lidar com os sentimentos. Porque todo mundo tem sentimento. Já que somos criados corpo, alma e espírito, o corpo é a parte periférica. O corpo é a parte, já falei isso aqui, periférica. O corpo é a parte periférica daqui. Do lado de cá tem a parte que Deus soprou, tem o espírito, a parte nobre. Parte periférica, corpo. Parte nobre, o espírito. No meio tem um negócio chamado alma. Pensa no negócio que precisa ser tratado, cuidado. Chama alma. Aprenda a lidar com a sua alma. Porque o corpo está aí só para receber o comando. O espírito, para cada dia, se encher mais de Deus. E a tal da alma, que é o lugar das emoções. Você chora, alma. Ri, alma. Entristece, alma. E é sobre a alma que eu quero falar hoje. Porque Deus é aquele que está acalmando a tempestade. O Senhor é aquele que diz: aquieta-te. O Senhor é aquele que diz ao mar, ao vento: aquieta-te, acalma-te. Então a alma, ela precisa ser domada. A gente precisa domar a nossa alma. Às vezes a gente faz algumas coisas que Deus quer e às vezes a gente faz algumas coisas que Deus não quer. Mas geralmente a gente precisa entender que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Amém? A vontade de Deus, diga para o seu irmão, se a vontade de Deus é melhor que a sua. Diga assim, como profeta de Deus, com todo respeito, fala assim para ela assim, se eu fosse você, pensava seriamente nisso. Olha, irmãos, Provérbios 22, 24, você lembra o que está escrito? Quem lembra? Esse versículo não sai da minha cabeça. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu próprio caminho? A sua vida está na mão de Deus. Na hora de cantar é fácil, né, irmão? A minha vida eu entrego a Deus. Pastor, eu cantava assim, pastor, ali, né? Pois o seu filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra e mar, onde Deus mandar, irei. E aí vai, eu não sou cantor e nem pretendo. Mas, irmãos, como cantar é mais fácil do que viver? Como cantar é mais fácil do que viver? E
precisamos entender que Deus já nos inaugurou. Quando eu cantei uma música aqui com vocês, estavam louvando, passou uma música aqui no telão, que é exatamente isso que Deus está falando nessa noite. Ele já nos deu uma luz no meio ao deserto, umas fontes no meio do deserto. Olha o detalhe do que vocês cantaram. Não sei se vocês prestaram atenção, mas é algo muito forte que vocês cantaram. Gente, passe a observar Deus serve do que vocês cantam. Vocês profetizaram algo aqui nessa noite. Ele acalma o vento, ele acalma o risco. Mas olha, cadê a tradução da música? Põe aqui para mim. Obrigado. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Deus não vai abrir, Deus já tem aberto. Olha só, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Sabe o que é que Deus está falando? Vocês cantaram, profetizaram hoje na noite profética. Deus vai abrir porta onde não tem porta. Deus está abrindo porta onde não tem porta. E não é porta de rebelião do Ezequiel. Estava lá dizendo que o povo estava abrindo uma outra porta, sendo que tinha uma porta de Deus ali. Deus está abrindo porta de escape, de salvação, de esperança, porta de milagre está sendo aberta. Você crê nisso? Nós cantamos, você vai ver que vai fazer sentido agora de novo. Ele está abrindo, ele está movimentando fontes em meio ao deserto. Fontes em meio ao deserto. Você sabia que tem poços vazios? Já falei sobre isso aqui, poços vazios. Poços vazios. Foi onde lançaram quem? José. Ficou em poços. Poços vazios não serve para nada, a não ser reter alguém como, tentar reter alguém como José, mas ninguém vai reter aquele que Deus separou para fazer a obra. Mas as fontes de Deus, elas são movimentadas por Deus e o tempo todo pelo Espírito. É como a seiva do Espírito Santo. Gente, olha o que Deus está fazendo, olha o que Deus vai fazer, olha o movimento do céu na nossa vida. Tem coisa que eu não entendo, irmão, tem coisa que eu não compreendo. Deus movimenta, Deus faz. Um dia desses eu pensei assim, Deus, eu já estou, né? Já passei 200, agora tem os meninos na igreja, os meninos estão aí, vou passando de capa para esses meninos, tem que trabalhar esses meninos precisam caminhar. Mas Deus fez algumas pessoas, e não estou aqui dizendo que sou eu, mas Deus fez alguns como jumento. Pastor, que comparação. Já viu falar em jumentos monteses na Bíblia? Jumentos monteses, o jegue, o jumento, que a gente chama de jegue na Bahia, ele já é mais forte que o cavalo. Não sei se 7 vezes, eu só sei que o jumento montês ainda é mais forte do que o jumento comum. Tem pessoas, não comparando mal, por favor, que Deus tem uma força que ele aguenta coisa que outros não aguentam. E eu não vou te chamar disso, montês, mas eu vou te falar que Deus deu uma capacidade para algumas pessoas que é algo sobrenatural. Como que alguém consegue passar, gente, como que alguém vive situações tão traumáticas e desenvolve resiliência de uma maneira tão... porque ele acredita nisso aqui, que Deus, ele abre fonte onde não tem. Tem um povo na terra que realmente não é normal não, gente. Tem um povo que é do sobrenatural de Jeová mesmo, de Deus, não adianta. Pensa no povo. Eu fui forjado, minha mãe é desse jeito, pastor. Em nome de Jesus. Você tem um bicho que está morrendo, vou ungir, Deus vai curar, em nome de Jesus. Ela não olha teologia, você pode ungir bicho, que não sei o quê. A gente faz teologia, fica cheio de protocolos. Em nome de Jesus, vai lá e unge. Ela manda de pastor, ela manda de bispo, ela manda de... São pessoas que não regulam. E Deus fere essas pessoas. Deus usa um negócio desse na terra para confundir. Aí a pessoa sai do seminário, né? Bacana, cheio de entusiasmo, cheio de informações. E esse povo não sai de lugar nenhum. Esse povo aparece assim do nada e fica... E vive o sobrenatural, porque eles acreditam que Deus abre fonte onde não tem. Por isso que nós lemos, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, como pois poderá o homem entender seu caminho. Você não pode entender seu próprio caminho, porque é Deus que está conduzindo o seu caminho.
Você não vai entender quando Deus te arrancar, te tirar, te fazer, colocar. Quando o Senhor te restaurar e quando você achar que é o fim, apenas o começo que Deus está fazendo. Você não entende porque Deus trouxe, porque Deus traz. A gente vem de lá para cá, né, descontraído, conversando, batendo papo com calma, mas não tem noção, Sérgio, que Deus está movimentando e fazendo e trabalhando. E depois você fala assim, não encerrou, acabou. Aí Deus diz assim, não acabou ainda. O que para você é ponto final, para Deus é apenas uma vírgula. Deus, Ele faz coisas, porque seus passos são dirigidos pelo Senhor. João 3,8 vai dizer que o vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer, irmãos. Ele sopra na sua vida, na sua casa, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quem é nascido do Espírito aqui? Se você é nascido do Espírito, você entende que Deus está no controle da sua vida. Que Deus é Senhor de todas as coisas na sua vida. Que não há nada que possa impedir a ação do eterno, do Deus vivo. Jeremias 17 diz assim no verso 5: Assim diz o Senhor: Maldito o varão que confia no homem e faz da carne seu braço. Aparta o seu coração do Senhor, pois é como o junípero no deserto, e não verá vivém algum, antes morará nos lugares secos no deserto, em terra salgada e inabitada. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem poderá conhecer? O verso 13: Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonarem serão envergonhados, os que se apartam de ti serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Obrigado, Espírito Santo. Continua falando aos nossos corações. Ministra a tua vontade. Queridos, quando nós falamos de alma, quando nós falamos de chamado, propósito, né, de Deus, precisamos estar muito ligados, porque são detalhes que Deus tem para as nossas vidas. Observe que a hora que iniciou esse culto, nós cantamos, o culto ele é definido por minúcias. Uma palavra, uma frase, uma ministração muda a vida de uma pessoa. Agora imagina tudo que um culto acontece. Mas o de Deus, quando Deus chama o seu povo Israel, quando Deus chama a nação, o povo de Deus ali, já chamou de judeu, já chamou de hebreu, israelitas, tudo é o mesmo povo. E todos os povos que não são judeus são gentios. Nós, por exemplo, somos gentios que fomos enxertados da videira verdadeira. Somos zangujeiros bravos que o Senhor teve graça, misericórdia e luz. E hoje nós somos Israel do Senhor, né, pela graça. O propósito de Deus para a sua igreja, exatamente, eu já tenho dito, toda vez que a gente vem, tem algumas coisas que a gente já tem assim, né? Porque Jeremias pregou a minha mensagem 23 anos. Arrependei-vos. A minha mensagem não era igual a gente mudou alguma coisa, a mesma mensagem. E um dos maiores profetas, Jeremias, ele traz uma palavra, porque ele mesmo viveu um contexto difícil, porque o povo, diz a Bíblia que o pecado do povo era indelével. Para quem não tem aí lembrança de dicionários, você sabe o que é isso, indelével, é que não se pode apagar. É algo que não pode eliminar. Tipo a tinta, mancha. E Jeremias é levantado nesse contexto. E Jeremias viveu crises terríveis na alma. E nós falamos aqui da alma que é o centro, não é assim? Imagina, o Senhor diz assim, olha, assim diz o Senhor. Ele está falando em nome do Senhor. Mas como profeta ele diz, mas como nação ele sofre junto. Como profeta ele diz, Senhor,
poderia dizer assim, não vai chover segundo a minha palavra. Mas como nação, ele passa a ser ele também. Como profeta, você diz, assim diz o Senhor, mas a sua casa precisa de um milagre. Como profeta, a gente vem e ministra na vida de pessoas. Você sai e deixa para trás situações que assim, Jesus, como é que eu faço? A gente, ontem, na hora de vir, na hora de me acontece uma situação. Bueno, como é que eu faço? Eu não sei, eu estou com um problema aqui para resolver. Você não quer que vocês quatro, não, é? Não, rapaz, você vai. Porque tem uns irmãos que nos ajudam e empurram para frente, vai. Vocês vão, os quatro, de repente eu não consigo ir, os 6 eu vou conseguir. Sabe, irmãos? Porque quando sai de manhã, a esposa vai resolver no meu lugar uma situação, ó. O bicho está sãozinho, gordo, está doente, adoeceu. Meu Deus, não é possível. Olha, quantos quilômetros já não ficou? Volta. Como profeta a gente profetiza, mas como ser humano a gente vive realidades. A gente precisa domar nossa alma e confiar no Deus que nos chamou. E saber que quando eu tenho compromisso, esses final de semana Deus falou tanto de compromisso conosco. Quando você tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com você. Aprenda a domar sua alma e saber que é um Deus que tem o controle da sua vida. Aprenda a dizer, ó minha alma, porque estás abatida? Ó minha alma, alegra, porque ainda o louvarei. Em meio a dificuldades, em meio às lutas, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Eu sei que está comigo. Quem está comigo vai garantir o meu depósito até o dia de Cristo. Nós não vivemos um mundo fantástico Bob. Nós não vivemos, irmãos, um mundo subjetivo. Nós vivemos um mundo real. Nós precisamos pisar na terra, mas viver o mundo de Deus, o mundo sobrenatural de Deus. Quando Deus fecha uma porta, é porque tem outra maior para se abrir. Quando Deus permite situações na sua vida, lembra que Romanos 8:28 falou com você. Lembra Romanos 8:28 que a tua vida não é a es, não é por acaso. Romanos 8:28 diz que tudo corrobora, contribui, colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você tem compromisso com Deus, Jeremias está dizendo, olha, quando você tem compromisso com Deus, Deus terá compromisso com você. Apenas guarde o teu coração e a alma, dê ordem à sua alma, mesmo quando tudo diz que não, quando tudo diz que está contrário, quando tudo começa a movimentar, comece a determinar primeiro como profeta de Deus, comece a dizer, Deus está no controle, Deus vai mudar essa situação. Essa situação não acaba aqui. A sua jornada não acaba aqui. Quem tem compromisso com Deus, a Bíblia diz, é aquele bendito que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto às águas, que siga as suas raízes para o ribeiro. Olha, irmãos, e não receia quando vem o calor, seja o crente mesmo passando dificuldades, no contexto, numa situação. Quem tem compromisso com Deus, Deus nunca vai deixar ele órfão. Quando você tem fé em Deus, quando você confia, deleita, espera, irmão, você tem compromisso. Quando casamos, eu casei em 99, irmãos, e a gente vem as filhas. Tem uma filha de 22 anos, outra 18. Amanhã tirou a carteira, agora a outra completou, já vai. Hoje é terceira aula. Não é assim? Sair de casa hoje, pai, dá aula. Tem o lado bom e o lado melhor. Né? Pai, de hoje a amanhã. Né? E eu prefiro dar assim, porque antes eu falava assim, vamos aprender. Olha como a gente tem que tratar isso, porque a gente vai aprendendo sobre relacionamento. Na primeira, quando dá tudo, então está aqui, paga tudo e não me fica pedindo todo dia. Chega uma época, batendo para tudo. E eu disse, temos mudar. E eu estabeleço um relacionamento com ela. E aí, como é que foi lá? Porque o mundo já está distanciando os nossos filhos da gente. O esposo da esposa. Então nunca se viu um tempo de tantos desafios. E nós temos que ter compromisso, e renovar compromisso com o filho, com o esposo, olhar no olho, criar
criar situações para manter esse contato, para prestarmos contas. No meio desse caos, dessa crise, nós precisamos estabelecer algumas coisas, porque senão vai se perdendo algumas dracmas. E esse comprometimento que precisamos com a palavra, com o nosso cônjuge, com os filhos, com aquilo que nós cremos, com a palavra. Pastor, como tem crentes hoje que está roendo a corda, quebrando a aliança, que não tem mais comprometimento. Qualquer coisa vai tirando-nos da presença do Senhor. Como que é desafiador os pastores, amigos, dizendo: pastor, eu não sei lá, mas aqui está complicado meio de semana. As pessoas, não é só o meio não, no final. As pessoas não estão tendo comprometimento, compromisso. E Jeremias está dizendo exatamente isso. Olha que Jeremias foi jogado no calabouço, ele já ficou em cisterna. Jeremias viveu, mas o Senhor cuidou dele. Quando a gente olha a história desses profetas, como Daniel é algo assim que a gente fica maravilhado quando a gente lembra que aquele moço, ninguém sabe o nome do pai e da mãe, mas sabe que foram grandes pessoas, porque aquele moço aparece com educação, como alguém que tem uma capacidade de discernir e de fazer escolhas e decidir no seu coração a não se contaminar. Comprometimento, mas só que quando os sátrapas, prefeitos, quando aquela corja que sempre tem, fizeram todo aquele embaraço, puderam ver a diferença daqueles que têm compromisso com Deus e quem não tem. Quando ele é jogado na cova, e nem o rei sabia daquela, fizeram uma tramóia, sabe? Não precisa preocupar se alguém estiver fazendo trabalho contra você, não. Só estão te ajudando. Isso é o que eu estou dizendo. Não preocupa, Deus está falando com você aqui. O que fazem para você de mal vai reverter em bênção. Você acredita nisso? Então tem uns aqui igual eu também, não é aqui. Porque Deus escolhe essas coisas assim para confundir as que são. As que não são, mas são. As coisas inóveis para confundir as sábias. Aí, quando começa a acontecer um negócio, a gente precisa entender que Deus está trabalhando, está mais perto da tua vitória do que você imagina. Pois é, pegaram o menino, levaram, colocaram lá na cova dos leões. Interessante que o leão deve ter olhado para o rapaz e falado: Deus, não estou entendendo. O Senhor me deu a natureza de comê-los. E agora o Senhor me pede para só vigiá-los. Eita Deus, aleluia. Imagina isso. Quem tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele. Deus fecha a boca dos leões. Deus fecha a boca dos leões. Eu só não sei como é que ele foi até lá. Levaram-no e o rei não dormiu. O rei não dormiu. Mas os leões dormiram. Certinho? Dormiram, fizeram jejum, consagraram a Deus. Pois é, porque cumpriram o voto, Deus determinou. Irmãos, que coisa aí, que coisa isso aconteceu com o nosso irmão, que nós vamos ver daqui a pouco lá no céu. Daniel, você vai conhecer pessoalmente. Presta atenção nisso. Daniel, que passou por aquele episódio, pela manhã o rei que não dormiu chegou com uma voz embargada: Daniel, seja um caso, porventura, quem sabe, o teu Deus ter te livrado. Ele disse: ó, vive, ó rei, para sempre. Não houve dolo na minha mão, não houve maldade. O Deus me livrou e viu em mim inocência. Viu inocência. Sabe por quê? Porque quem tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele. E aqui, meu irmão, além de Jeremias, que a gente está aqui citando, tem um outro pessoal. Tem um pessoal que tinha um nome chamado Ananias e Misael. E aí, chega na Babilônia e Daniel trocaram por Belsazar. Agora esses três mudaram para Sadraque, Mesaque e Abednego. Bom, fizeram outra tramóia com os meninos, amigo do Daniel também. Fizeram uma tramóia e, gente, jogaram um decreto. E vai os meninos para fornar. Mas eles tinham compromisso. Eles tinham o quê? Compromisso. Você precisa ter e manter o compromisso com Deus. Deus é que vai guerrear suas guerras. Deus é que vai estabelecer, olha, irmãos, o tempo da tua ascensão, da tua vitória, da tua bênção,
porque é no Senhor que está a vitória. Pegaram os meninos, amarraram-os e foram levando. E o fogo estava tão quente, mas tão quente, que quando foram encaminhando os meninos para lá, até que jogou lá já foi morrendo logo na tampa da bigorna. Então ele estava quente. Pensa a cruz da Alzeminas. Eu conheci a Alzemina ali no Patinho. O alto forno, tem uma panela lá que tudo que cai é reto, não dá tempo nem gritar. Já caiu gente lá. Já acabou. O resto mortais. Nem houve nada sobra lá. O forno estava aquecido 7 vezes. E não pensa no negócio. Soltaram os 3. Mar e vai lá. Imagina. Quem tem compromisso com Deus, Deus tem. Então guarda essa palavra, compromisso. Guarda essa palavra. Guarda essa palavra. E eles estão amarrados, mas tem compromisso com Deus. Colocaram os 3 lá. E estão olhando pela televisão que tinha lá. Tinha uma televisãozinha, não sei se era um vídeo, Bem 10 na época, não sei como é que era. Mas ele fala de lá para ver a turma lá. E a turma estava passeando, porque esse tinha compromisso. Tinha 3, depois aparece 4. Então, pera lá. Você jogou quantos lá? 3, mas tem 4. Como assim? Tem 3 que eu joguei, agora tem 4? Diz que é. Está aumentando, né? Não. E o que está lá é semelhante ao filho dos deuses. Deus pisa junto, sou de cantarabanabaixo. Deus anda na terra com aqueles que têm compromisso com Ele. Deus anda, Deus se move, Deus faz, Deus opera, Deus age. Quem tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com Ele. Ele não fica órfão. O que é seu é Deus que guarda. O que é seu é Deus que protege. Os seus filhos, a sua casa, a sua manjedoura, o que você tiver na vida, Deus vai guardar. Porque Ele é Deus de compromisso, de aliança, Deus de promessa. É um Deus que tem controle de tudo e de todos. Você entende isso? Pastor, Brasil está sendo assolado. Surge tudo na viagem. O Brasil está sendo pressionado. E sim, o Xandão da Vivi. Irmão, Deus está permitindo. Ninguém sobe e desce sem Deus. Você que gosta, quem não gosta, eu não sou fã de política, eu respeito. Eu não tenho dom para mexer com isso, porque eu não sei fazer curva. O prefeito lá, eles foram lá, pastor, você é meu amigo. Que bom que o senhor me considera amigo, mas eu já tenho um amigo. Aleluia! E ele foi lá no meu aniversário, e foi lá, e aquela coisa. Maior respeito, mas eu lhe respeito, e quanto mais longe eu ficar do senhor, melhor para mim e para o senhor. Porque se eu ficar muito perto de mim, vai dar ruim. Porque onde eu chego, tem alguém que tem ciúme de mim. E eu não posso me atrelar muito, não, porque Ele é o meu dono, o meu Senhor. Ele é o meu Deus, eu tenho compromisso com Ele. E tenho que manter uma distância, porque onde eu chego dá um problema. Isso é assim, né? O crente, quando ele tem compromisso com Deus, quando ele chega, se tiver um mau caratinho, se tiver um negócio. A gente espalha a roda, pastor. A gente chega, tem uma roda, meu filho, espalha todo mundo, porque Deus está junto. Deus chega junto, onde você pisa, o quarto homem pisa junto. É assim que é. A vida da gente não está essa, não, é de ser humano. Se você pegar a anatomia humana, eu já vi no cemitério fazer autópsia. Eu sou meio assim, que eu via para lá, eu via cortando, gente, tem nada de ser humano, não, eles cortou, abriu, eu via a mulher chamando, vamos lá, era no conselho tutelar, eu tinha que ver gente, agora eu sou pastor, eu tenho que ver também, eu falei, gente, que prepara esse teu milagre. Eu tenho que ver tudo, eu tenho que ver todo mundo, entra no hospital, na UTI, e não sei o que, não sei o que. E quando eu fico olhando o corpo humano aberto, e quando eu vejo todo respeito, gente, um porco que o pessoal mata ali, eu fico vendo semelhança, não vejo muita diferença não. Meu Deus. A diferença aqui é o compromisso que eu tenho. Esse corpo mortal vai se desfazer, mas o meu espírito
cada dia inabalável na presença do Senhor. Esse jamais vai deteriorar. Enquanto o meu corpo físico vai deteriorando e a gente vai ficar mais velho, essa semana, pastor, o senhor está mais calvo. Alguém fala, os elogios que recebe. Seu cabelo está mais falhado. Eu falei, obrigado, filho. Obrigado por me avisar. Foi essa semana. Pastor, o seu cabelo está falhado. Está menos cabelo, eu falei, mas tem mais santidade no meu coração. Eu não estou muito preocupado com o implante, eu não estou muito preocupado com essas coisas, não. Muito embora é necessário, para estima, etc. Eu estou mais preocupado de me preservar o grande dia para estar lá com o Papai do Céu. Quem tem compromisso com Deus precisa preservar essa aliança, precisa manter essa unidade do Espírito, esse vínculo. Deus tem compromisso, quem tem compromisso com Ele. E Jeremias fala isso, além dos nossos irmãos que entram na fornalha, além do Daniel que entra. Esse homem, ele disse, eu sou o homem que viu a vara do seu furor. Eu vi a vara do furor de Deus. Esse homem foi questionado, ele se questionou, a alma dele estava aflita. No capítulo 12, ele disse, Deus justo é o Senhor é bom, é maravilhoso, todavia eu não quero pelejar mais, Senhor. Deus, Jeremias, corra com os cavalos, rapaz. Sai desse negócio, sai de problema, rapaz. Para de ficar correndo com gente que está cansando a dor. Começa a voar nas asas do Espírito. Começa a viver a dimensão de Deus, meu irmão. Começa a crer no sobrenatural. Volta a acreditar no que Deus já fez na tua vida e vai continuar fazendo. Bendito, bem-aventurado, o varão, a varoa, o homem, a mulher, o jovem, cuja esperança é o Senhor. Sabe, meu irmão, minha irmã, Ele é nossa esperança. Aqueles que abandonarem serão envergonhados. Os que se apartam de Deus serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte de água viva, de águas vivas no plural. Vão ser escritos como que abandonaram. Está no tempo da gente renovar o compromisso, comprometimento. Está no tempo da gente voltar ao primeiro amor, chorar, quebrantar, jejuar, consagrar a Deus. Agora uma coisa, saibam que Deus está no controle de tudo e de todos. Nada, ninguém, coisa alguma pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Senhor tem para você o melhor dessa terra. E Ele, quando precisar, vai dizer, acalma a tempestade. Ele vai dizer, aquieta-te vento. Ele vai dizer, situação muda. Leão, fica em jejum. Ele vai dizer, forno. Olha, meu irmão, o fogo que queimava no coração daqueles meninos era mais forte do que o fogo daquela fornalha. O fogo que queima na presença do Senhor, a igreja do Senhor, é mais forte do que qualquer fogo que esse inferno desse mundo aí está tentando produzir. Que esses déspotas, que essa nação corrompida, que o próprio Deus já está tratando e vai tratar nos dias, Deus já está movimentando, e aquele que subiu vai descer, e vai descer mais rápido que subiu. Porque é um Deus que tem o controle de tudo, é um Deus que não perdeu o controle de coisa alguma. Ele é Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso. E eu vim aqui hoje profetizar na sua vida e declarar na sua vida que o Deus que te chamou, que começou a boa obra na sua vida, o Deus que tem o controle da sua vida, Ele está mudando as estações aqui nessa noite. Porque a Bíblia fala que quando Daniel responde ao rei, ele fala assim, o Deus que muda as estações, o Deus que muda as estações, entende? A estação de inverno, frio, calor, verão, outono, irmão, não interessa. Tem Deus nos céus que tem o controle das estações, que nada foge do seu controle. A sua vida está na mão de Deus. Deus está encaminhando situações aqui. Deus está apertando o parafuso certo. Deus está cuidando dos detalhes. E vocês saberão que o Senhor hoje está desencadeando bênçãos da parte dEle, para aqueles que têm compromisso com Ele. Vai experimentar coisas tremendas e poderosas nas regiões celestes.
Semana passada, todo culto tem um testemunho muito, embora a gente não fique utilizando das mazelas das pessoas para poder se promover e promover o ministério. Pessoas que não podiam ter filho, tendo filho. Pessoas curadas de câncer, testemunhando. Pessoas que o diagnóstico médico já era contrário. Pessoas que pegou o resultado todo dia. Semana passada, Deus vai revelando coisas na igreja. Final do culto, a gente orando, e Deus mostrando algumas coisas. O irmão ligou, pastor, Deus abriu aquela porta que o Senhor te usou. Aquela porta, o documento foi assinado, pastor. Previdência Social me chamou lá e revisou. O Senhor mudou. Todos os dias acontece milagre dentro da casa de Deus. Todos os dias Deus faz milagre na sua vida. Todos os dias Deus faz milagre na sua história, na sua família. Comece a domar sua alma. O comprometimento te leva a domar sua alma. Você disciplina a sua alma. Ainda quando você não vê o milagre, saiba que está acontecendo o milagre. Ainda o milagre talvez não está aos seus olhos, mas já aconteceu. Porque o Senhor já liberou. E comece a trazer existência na sua vida. Deus, eu sei que a minha vida está nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor começou a boa obra e vai completá-la até o dia de Cristo. E eu quero terminar orando, dizendo assim, meus irmãos, nós viemos aqui hoje. Eu nem vim com a pretensão de pregar, não, pastor. Não, você vai pregar, até anunciar aqui que você... Pastor, você anunciou? Eu acho que não, né? Não, anunciei, falei que você... Pastor, a gente veio só para estar com os irmãos, ouvir o pastor pregar, não tem nada, né? Agradecer em nome dos irmãos, mas só que a vida do crente, ele não sai a essa, pastor. Tudo que é um propósito de Deus. E eu vim aqui porque tem uma chave de Deus nas suas mãos para entregar a você nessa noite. Tem algo de Deus a ser entregue aqui. Essa quinta-feira profética, Deus vai mudar as situações. Eu quero te convidar. Você que pode ficar sobre os seus pés. Eu quero fazer uma oração. Porque Deus vai mudar as situações. Deus vai mudar as situações. Deus vai quebrar hoje o jugo que estava sobre o pescoço de pessoas. O Senhor vai quebrar. Pastor, mas eu não vi jugo não. Mas eu estava subjugado de um sentimento. Há um sentimento. Há uma ação. Há uma ação demoníaca, infernal. Que hoje vai ser quebrada agora. Parece-me que as coisas começam, mas não terminam. A impressão é que eu estou numa areia movediça. Quanto mais eu me mexo, pior. Me parece que as coisas continuam assim, do mesmo jeito. Não estão. A minha oração agora que eu vou fazer é a oração que Eliseu fez para Geazi. Senhor, abre os olhos desse moço. Abre os olhos dessa moça, dessa senhora, dessa jovem senhora. Abre os olhos da tua igreja hoje. Abre os olhos da tua igreja para que veja o que o Senhor está fazendo. O Senhor está entregando bênçãos aqui hoje. Pastor, mas a experiência, essa situação não é para a morte. É para que o nome do Senhor seja agradecido e glorificado. Essa situação é para que haja a compreensão de que você não vive de acordo com aquilo que o mundo acha. Não, você é de Deus, você vive para Deus, a sua vida está na mão de Deus, e você não é o que o mundo diz que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. E você é mais que vencedor e vencedora. E o Senhor vai entregar nas suas mãos algo novo nessa noite. O ministério, nós vamos louvar. E agora, você vai ver que algo novo vai acontecer na sua vida. Você, com essa canção, ela não vai ser a mesma canção cantada. Ela vai ser vivida por você agora. O Senhor Deus está movimentando aqui, pastor Ademir. O Senhor Deus está elevando o nível. O sarrafo está subindo, gente. Aleluia. Você somente que quando há alguma situação, pastor Luciano, quando acontece algumas coisas, é porque Deus está elevando
é porque Deus está movimentando, é porque Deus está tratando, é porque Deus está movimentando para acertar alguns com Deus e colocarmos nos trilhos da revelação da sua palavra. É quando nós confiamos plenamente nele, independente da circunstância. Deus é Senhor, pastor Rafael, Emília, pastores aqui presentes. Deus é Senhor de tudo, Deus é Senhor de todos. Deus tem o controle da sua vida. Quem te disse que Deus perdeu o controle? Quem te disse que não vai ser? Quem te disse que não vai gerar? Quem te disse que não vai acontecer? Pois eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer que eu ouço o trincar de ossos que estavam sequíssimos, e o Senhor está fazendo trincar ossos e ajudando um grande exército aqui nessa noite. E você vai saber que essa data é profética na sua vida, e que o Senhor está dizendo: olha, eu te arranco hoje das masmorras, das galés. Eu te arranco de baixo, eu te arranco desse sentimento, eu te arranco dessa situação, eu mudo as estações e mudo a tua vida, e mudo a tua história. Aonde era para ser caos, eu transformo em bênção. Aonde era para ser o fim, eu torno no começo. O Deus que escreve histórias, o Deus que transforma vidas, o Deus que manifesta com fogo, com glória, mas também na brisa. Ele está passando aqui nesta noite e entregando nas suas mãos a sua vitória, a chave do teu milagre. Você vai saber que essa noite houve uma cura, que essa noite houve uma intervenção divina, que essa noite houve uma assinatura do céu, que essa noite o Senhor está estabelecendo como um novo tempo, que o Senhor está dizendo: olha, eu fecho a boca daqueles que se levantaram, eu vou fazer mudar as estações. Aquele que batia não vai bater mais, aquele que levantou para fazer o mal não vai fazer mais. Olha, aquilo que foi feito na mata virgem, aquilo que foi colocado, aquela obra do mal, da feitiçaria, da macumbaria, está caindo por terra, foi desfeita. E o Senhor, Ele não só desfez, como Ele mudou a tua história. Ele mudou a tua história, Ele está mudando, Ele está fazendo, porque Ele é Deus. Comece a aprender a domar a sua alma, que é o centro das emoções, e diga: ó minha alma, alegra, ó minha alma, ainda o louvarei, mesmo diante das circunstâncias. Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará. Comece a adorar a Deus e dizer que Ele abriu uma fonte, que Ele já fez, que Ele está fazendo, juntamente com o Ministério de Louvor. Adore, adore, adore. Meu Deus, declara. Olha Deus falando. Deus está fazendo romper. Olha isso. Está aqui para dentro de Deus.
junto a essa placa. Nesse tempo, Deus está mudando a história. Pessoas vão ser movidas, compungidas pela ação do Espírito de Deus. E vão trazer bênçãos para cá. Você vai dizer assim, pastor, mas os da igreja, Deus vai usar até os de fora, que nunca entrou por essas portas, que vai ser canal de Deus para abençoar. Deus vai abrir fontes, viu? Em meio ao deserto. Deus vai abrir fontes. Deus vai movimentar situações. O Senhor vai alargar as tendas. E o Senhor vai realizar coisas que já estavam mortas no nossa mente, no nosso sentimento. Não, Deus, eu já me acomodei com isso, mas Deus não. Sabe por quê? Porque Ele sabe o que diz. E o caminho dele é maior que o seu. Jeremias 29:11 diz que eu sei que pensamentos têm ao vosso respeito. O Senhor quer alargar vossas tendas. E muitas vezes nós agarrados com as tendas, não queremos deixar. Aí Deus permite o vento derrubar. E diz assim, eu vou alargar de todo jeito. Eu vou fazer porque eu sou Deus. Há um alargamento, há um mover do céu, há uma ação do Espírito. Você crê que Deus, tem pessoas aqui que até um diagnóstico de um mal, de uma doença, e o Senhor interrompeu. Você acredita que você teve um sentimento que estava doente, tinha algo no seu corpo? E tinha, Deus manda te falar. Tinha algo mesmo. Mas Deus tem compromisso quem tem com Ele. Porque a chuva vem para todos. Tem situações que Deus está permitindo só para te acordar. Mas o Senhor é aquele que arranca com mãos fortes e tira com metástase e tudo. Ele arranca com raiz e tudo. O Senhor está arrancando e arrancou de pessoas aqui. Comece a glorificar mais a Deus e agradecer. Quem é Deus na sua vida? Porque Deus, o Senhor me faz saber que Ele arrancou de muitos de vocês aqui diagnóstico que seria incurável. Mas o Deus, o Jeová Rapá chegou primeiro e entrega a tua vitória. E mais do que isso, Deus está abrindo portas aqui. Deus está abrindo portas. E a porta que eu abro não é portinha, não. O Senhor está largando tendas aqui. E agora eu creio, profetizo, que haverá um mover dos céus tão grande que você vai ter que ter um equilíbrio para organizar como o Senhor fez na vida de José no Egito. Aprenda a organizar as coisas que Deus vai fazer na sua vida. A ter o certo discernimento, a domar sua alma e aprender a obedecer a voz de Deus. Obedeça, submeta-se ao que Deus quer na sua vida. Paulina, e você vai ver o que Deus vai fazer na vida de vocês. Se vocês quiserem e ouvirem o que Deus já começou a movimentar, vocês comerão o melhor dessa terra. Mas tem que ser rápido. Deus tem pressa. A salvação tem pressa. O estabelecer de Deus tem pressa. Tem algumas coisas que precisam ser rápidas. Tem coisas que dá para segurar, mas tem coisas que tem que ser rápido. Tem que pegar rápido. Tem que ser ágil naquilo que Deus está entregando aqui nessa noite. Há um posicionamento que Deus quer. Compromisso. Deus está falando sobre compromisso. Compromisso. Aqueles que manterem, aqueles que estabelecerem um compromisso com Deus, vocês vão ver, pastores, o que Deus vai fazer na vida de pessoas aqui. Porque tem pessoas, pastor, que fazem só aquilo que sobra para Deus. Mas Deus manda assim dizer que vocês verão, aqueles que entenderem essa palavra vão se comprometer. Aleluia. E vai dizer assim, pastor, pode contar comigo, eu vou abrir mão de algumas coisas. Mas vocês vão ser testemunhas do que Deus está falando aqui nessa noite. Eles vão viver o sobrenatural de Deus.
de serem frutíferos e realizados no Senhor. Haverá cumprimento de promessas atrasado na vida de pessoas, e vocês saberão que Deus falou nessa igreja, que Deus alargou, que Deus abençoou, porque está vindo aí pessoas, está chegando um novo tempo de Deus para esse ministério. Deus abençoe vocês. Senhor meu Deus, eu oro, eu entrego os meus filhos em suas mãos. A alegria do Senhor é a nossa força, a nossa esperança vem do Senhor. Olha, Deus, aprove o Senhor estarmos aqui, e nós não sairemos daqui de mãos vazias. O Senhor estabeleceu esse tempo, essa é uma noite profética mesmo, porque o Senhor está trabalhando de uma maneira poderosa, e o Senhor está quebrando todo o arco que estava sendo lançado em direção aos seus filhos. A lança, o arco, mas o Senhor está trazendo um novo tempo, há uma blindagem sendo estabelecida pelo Senhor. Deus, há um alargamento, há um recurso que está vindo da parte do Senhor. Há um tempo novo. O Senhor está repreendendo aqui o espírito de autocomiseração nessa cidade. Pessoas que se dizem que não são capazes. Há um demônio principado nessa cidade. Que pessoas olham no espelho. Tem em todo lugar, mas aqui o Senhor me faz saber que existe um espírito de coitadinho. E o Senhor nos chamou coitadinho. Pessoas que não se suportam no espelho. Pessoa que acha que não consegue. Mas o Senhor está levantando um exército aqui nessa noite. Há um exército levantado pelo Senhor. E essas pessoas vão enfrentar situações com rostos como gaditas. Aquela tribo que tinha rosto de leão. Aquele povo que encarava as pelejas e causava medo e terror nas nações. Gaditas, os rostos de leões. Assim, meu Pai, esse povo vai ter resiliência, firmeza, coragem, comprometimento, e ele experimentará de algo sobrenatural da parte do Senhor. Que o Senhor abençoe em Cristo Jesus.